Bom dia, pessoal. Espero que todos aí estejam curtindo, se divertindo, aprendendo, né, coletando insights. É um prazer estar aqui, é um prazer receber vocês, né, mais um ano aí, 10ª edição do Apix. Bom, me apresentando aqui um pouco, né, meu nome é Danilo Amaral, o pessoal me chama de Dan, estou na Syncid aí há um tempinho, atuando mais recentemente no time de consultoria, né, serviços profissionais com arquitetura, tá? E hoje a gente está aqui para falar de Zero Trust, né? Então, acho que o primeiro ponto, antes da gente entrar mais no detalhe do que é o Zero Trust, como implementar e tudo mais, é a gente contextualizar as aplicações modernas, né? Como que a gente está criando, construindo, implementando e entregando soluções, né? E é até engraçado, né? Porque geralmente quando a gente fala de tecnologia, a gente fala, pô, o cenário é muito acelerado, é desafiador e sempre é assim, né? Se a gente pegar por exemplo, outros tipos de indústria, né, indústria automotiva, elétrica, enfim, elas têm um ritmo muito diferente, né? A indústria da tecnologia da informação, ela tem menos de 100 anos, né? E olha o tanto que a gente evolui, olha o tanto que é acelerado, né? E com essa última onda de inteligência artificial, a gente tem ainda mais esse fator de entregar rápido, de forma ágil, entregando cada vez mais valor para os nossos clientes, né? Enfim, para quem quer que esteja utilizando o que a gente está fazendo, né? Então, dado esse contexto, quando a gente entra no conceito de computação em nuvem, não é interessante também a gente pensar que geralmente os conceitos que a gente vai falando de tecnologia da informação, eles não são novos, né? A gente geralmente pega algo que, pô, né, já foi pensado, escrito lá nos anos 60, 70, 80, enfim, e a gente remodela e utiliza para o contexto atual, né? E a computação em nuvem não é diferente, né? Mas, principalmente nos últimos aí 15, 20 anos, né, a gente teve esse boom, o advento de realmente como a gente entrega e trabalha com a infraestrutura, né? Então, a gente saiu de construção de aplicações no modelo mais centralizado, monolítico, tanto do desenvolvimento quanto também da infraestrutura, né, para entrar no modelo mais distribuído. Isso trouxe uma série de vantagens, enfim, que não entram nem em questão aqui da nossa palestra, mas, em contrapartida, à medida que a gente vai conseguindo acelerar mais, entregar valor de forma mais rápida, experimentar de forma mais fácil, né, isso exige mais esforço, exige mais disciplina, então é complexo, né? Então, à medida que a gente vai entrando em um modelo de desenvolvimento e arquitetura e operação de aplicações, de software, a gente também vai aumentando a complexidade, né? Isso é um desafio muito grande. E quando a gente fala da integração de sistemas, também não é um conceito novo, né? Mas os padrões os consagrados aí, padrões APE, né, Enterprise Integration Patterns, eles trazem para a gente 4 abordagens principais de como a gente integra sistemas. A primeira delas é FTP, né, transferência de arquivo, banco de dados compartilhado, Remote Procedure Call, né, o RPC, que é a possibilidade de a gente executar funções ali em outros serviços, enfim, e mensageria. Os 3 primeiros modelos a gente pode entender, não vou falar exatamente legado, mas assim, que hoje em dia são utilizados em cenários bem específicos, né? Geralmente, para a gente construir e integrar aplicações hoje, a gente vai utilizar de APIs, né? As APIs, e é importante a gente comentar também que, geralmente, quando a gente está falando de API no contexto moderno, a gente está falando de API web, né? Mas, assim, API é uma interface programável de uma aplicação. Quando a gente fala do contexto atual, geralmente a gente vai estar falando de APIs web, né? Mas não são somente APIs web que existem, né? Por exemplo, quando a gente faz a integração do hardware com o software, é através de API também, né? Então, as APIs, elas fundamentam a web. As APIs, elas são a cola digital, né? Se tivesse uma chavinha, por exemplo, que a gente pudesse desligar as APIs, pensa, a web não ia funcionar, simplesmente isso, né? Então, as APIs, elas permeiam qualquer tipo de integração que a gente vai fazer de sistemas hoje. O modelo que a gente vai utilizar, a arquitetura, vai depender de N cenários, né? E aí tem um outro ponto muito importante também, que é sobre segurança. Então, como a gente comentou anteriormente, né, assim, a gente trabalha o desenvolvimento, a infraestrutura, as operações, de forma cada vez mais distribuída, né, com times, domínios, aplicações distintas, enfim. E isso vale
até mesmo para os times também, né? Como a gente se organiza, né? Porque antes a gente se baseava no modelo mais tradicional, onde a gente conseguia garantir mais segurança do que está interno. Então, a gente fazia validações externas e, a partir do momento que está interno, está na rede, está seguro, né? Então, à medida que a gente foi trabalhando nesse modelo mais distribuído, veio o conceito também de DevOps, né? Da gente conseguir integrar o desenvolvimento com a parte de operações. A cultura DevOps ela é um conceito fundamental e que, enfim, né, tem as brigas aí de um cargo é cultura, né? Mas, assim, no fim das contas, o que a gente não pode esquecer é que a gente precisa de integrar a segurança em todo ciclo de desenvolvimento de software, né? A gente sabe que os ataques à infraestrutura crítica, os ataques a APIs, enfim, eles vêm sendo cada vez mais comuns. E isso não acontece à toa, né? Cybercriminosos, as APIs fundamentam a web. Cada vez a gente tem mais web trafegando na internet. Então, os ataques eles são direcionados para as APIs, para as integrações, né? E é interessante a gente comentar que, beleza, a gente está utilizando a inteligência artificial, está auxiliando bastante na forma que a gente constrói, entrega valor por aí para as soluções que a gente cria, né? Mas, em contrapartida, eles também estão utilizando inteligência artificial para criar ataques cada vez mais robustos, mais modernos, né? Então, segurança, a gente costuma falar que não é sobre e se, é sobre quando, né? A gente vê, por exemplo, exemplos de algoritmos de criptografia, que a gente utiliza, mas em algum momento ele vai ser defasado e a gente vai ter que utilizar outros modelos, né, outros algoritmos. Então, segurança é sobre isso, é sobre a gente continuar em constante evolução e agregando cada vez mais, né? E aí a gente tem um problema da confiança implícita. Comentei anteriormente, reforçando, antes a gente trabalhava, vamos pensar, sei lá, início dos anos 2000, ou para trás aí, a gente trabalhava numa forma presencial. Então, a gente ia em um local, a gente tinha os servidores que tinham as aplicações neles, a gente trabalhava dentro de um local físico e tudo que está ali dentro está seguro, né? A gente conseguia garantir, porque todos os colaboradores, né, os sistemas que a gente estava criando, eles estavam todos localmente ali. Então, um modelo de segurança baseado em perímetro, né? Um modelo clássico de segurança que fez muito sentido durante anos. Mas, reforçando o que eu trouxe antes do contexto moderno, cada vez mais distribuído das aplicações, acaba que esse modelo ele não se adequa ao nosso contexto atual. Não existe mais perímetro, né? Assim, qual que é o perímetro? Porque, vamos pensar, o que vem da internet, seja um cliente consumindo, um front-end, um parceiro se integrando, a gente ainda tem um pouco mais de visibilidade. Mas, internamente, o que a gente chama de interno, ou o que está dentro, a gente utiliza um provedor de cloud A, um provedor de cloud B, um fornecedor, ali, um parceiro para compor nossa solução. Então, o que é dentro, né? Não existe mais dentro. A forma que a gente cria as nossas soluções, elas são distribuídas, né? Então, são distribuídas tanto na forma que a gente desenvolve, quanto na forma física também, onde ela está localizada, né? Então, é importante a gente entender que não existe mais perímetro. E, dado essa constatação, né, que a gente tem, aí que vem o modelo do Zero Trust, que tem o lema de nunca confie, sempre verifique. Isso é até uma mudança de pensamento que antes, inclusive tem até um provérbio russo, né, que falava que confie, mas verifique. Então, com Zero Trust, nunca confie, sempre verifique. E agora a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, tá? O Zero Trust, ele não é um produto, não é um framework, não é um protocolo, ele é um conjunto de metodologias, processos e políticas que tem como premissa que a sua rede ela já está comprometida, independente da localização. O NIST ele define 7 princípios para uma arquitetura Zero Trust. Tá? O NIST é o órgão, né, norte-americano de padrões de tecnologia, né, e segurança também da informação. E os 7 princípios, a gente vai passar aqui rapidamente para dar um pouco mais de contexto para quando a gente for ver isso mais na prática, né? O primeiro deles é todas as fontes de dados e serviços computacionais são considerados recursos. Então, independente da fonte de dados, se é um serviço desenvolvido internamente, se é uma solução SaaS que a gente utiliza para fora, é considerado uma fonte de dados. Por que isso é importante? É considerado um recurso, né? Por que isso é importante? Porque, dado essa constatação de que toda fonte de dados é considerada um recurso, toda comunicação ela deve ser segura, independente da localização da rede, como eu comentei. Se está na Cloud A, se está na Cloud B, se está no serviço SaaS, enfim, autogerenciado que a gente utiliza, toda a comunicação ela deve ser feita da forma mais segura possível. E o acesso
a esses recursos, eles devem ser permitidos com base em sessão. O que isso quer dizer? Quer dizer que as políticas que a gente determinar para acesso, elas devem ser dinâmicas, né? Inclusive incluindo o estado observável. O que quer dizer, a gente quer dizer com esse estado observável, né? Vamos pegar, provavelmente, alguns aí, muitos talvez, já passaram por isso, né? A gente tem lá o nosso provedor de e-mail, a gente acessa geralmente ali da nossa máquina, por exemplo, enfim, e trabalhando remotamente da nossa casa, por exemplo. Beleza, a gente vai lá e acessa o nosso provedor. Só que a gente faz uma viagem, pode ser dentro, fora do país, enfim. Se a gente tentar acessar, provavelmente, a depender do provedor ali, por exemplo, ele vai exigir que você insira a senha de novo, ele vai exigir um outro tipo de autenticação. Isso é por quê? Porque essas políticas que determinam o acesso ou aquela ação que você está querendo fazer, elas se baseiam no estado atual. Então, eu acesso geralmente no meu local, né, específico ali, com o meu IP. Aí agora eu estou tentando acessar de outro lugar. Será que eu deveria liberar esse acesso? Então, assim, as políticas elas dinâmicas funcionam dessa forma, né? A gente determina a partir do estado observável ali de quem está solicitando. Deu exemplo de usuário, mas, enfim, poderia ser uma aplicação e por aí vai, né? Então, com base nisso também, toda organização, né, ela deve monitorar e medir a integridade e a segurança de todos esses ativos, né? Através de métricas, políticas, auditoria, monitoramento, observabilidade, enfim. Toda autenticação e autorização, elas devem ser dinâmicas e rigorosamente reforçadas antes do acesso ser permitido. Aqui é importante só também, acho que, destrinchar aqui um pouco de autenticação e autorização, né? Às vezes a gente confunde, ou, enfim, fala de uma coisa, só que na verdade é outra, né? Então, a autenticação é você, ou, enfim, o que, né? Provar quem está dizendo que é. Isso é autenticação. Autorização é, devo liberar ou não acesso àquilo que você está querendo fazer, né? Eu permito ou não que você pode fazer o que você está querendo fazer. Então, vamos pensar, vou no aeroporto, vou pegar um avião. Eu me autentico como? Mostrando ali meu documento. Agora, como que eu posso entrar no avião para poder fazer uma viagem, por exemplo? Eu tenho que autorizar, então eu tenho que ter um bilhete, por exemplo, né? Então, enfim, é importante entender isso, porque quando a gente vê ali um pouco mais de práticas, é interessante a gente deixar bem claro que uma coisa é autenticar, outra coisa é autorizar, tá? E por último, mas não menos importante, reforçando essa questão do monitoramento, né? Todas as informações possíveis, elas devem ser coletadas, justamente para a gente ir melhorando cada vez mais o modelo que a gente está aplicando de segurança aí nas nossas aplicações, tá? Bom, esse é um desenho dos componentes lógicos de uma arquitetura Zero Trust, tá? E, enfim, acho que pegar o próprio exemplo aí do e-mail, né, que eu tinha trago, vamos pensar que um usuário está tentando acessar ali, seja acessar mesmo de fato o e-mail, tentando criar um novo e-mail. Isso gera, a gente tem a figura do assunto ali, né? Então, isso pode ser, por exemplo, uma requisição de uma API, pode ser um prompt, pode ser um evento, né? Enfim. E, a princípio, essa requisição, né, esse evento, esse prompt, enfim, que seja, ele não é seguro. Então, aí a gente tem a figura, o componente do PEP, né, o Policy Enforcement Point, que é uma figura que vai reforçar essa segurança e vai trabalhar em conjunto com o PDP, Policy Decision Point, que, de fato, é a engine que vai determinar, né, se o acesso pode ser concedido ou não. Tá? E, a partir do momento que esse acesso, por exemplo, é concedido, aí ele entra numa zona segura e consegue acessar ali o recurso, enfim, o dado, o que for necessário. Ali, no exemplo, tem a figura de um usuário, mas lembrando, tá, pessoal, a gente está falando de integração, então, sim, não necessariamente precisa ser um usuário final, né? Pode ser um sistema, enfim. E uma arquitetura Zero Trust, ela não trabalha só com esses componentes de PEP, de PDP, trabalha com outros tipos de componentes, que são outros tipos de sistema que a gente costuma utilizar. O sistema CIEM, por exemplo, para análise de fraude, um IAM, né, um provedor de identidade, sistema de CDM, PKI, por aí vai. Tá? Bom, 2 pontos que a gente vai focar aqui do Zero Trust, aplicando a arquitetura de integrações, é gestão de acesso robusta e microsegmentação de aplicações. Tá? Quando a gente fala de gestão de acesso robusta, é importante que a gente consiga garantir que esses sistemas que estão distribuídos, eles sigam, né, os princípios de privilégio mínimo,
A verificação ela tem que ser de forma contínua. Isso é algo que Zero Trust deixa bem claro, né? A validação ela tem que ser contínua, baseada, como a gente viu nos princípios anteriormente, no estado observável e atual de quem está solicitando, né? E a autorização ela tem que ser contextual, baseada em política dinâmica. A gente vai entrar um pouco mais no detalhe disso, né? A gente tem alguns modelos de acesso para a gente determinar ali, né, as políticas, enfim, já consagrados, né? O RBAC é o mais comum. Então, o RBAC, são acrônimos, né, em inglês. O RBAC é Role Based Access Control. Então, controle de acesso baseado em papéis. Então, um papel determina o que um usuário, por exemplo, pode fazer ou não. Tá? É interessante, assim, para organizações que têm bem definidos os papéis e, enfim, por exemplo, porventura, os papéis, de fato, eles determinam o que uma pessoa, um usuário pode fazer ou não, funciona legal. Né? Ele é simples, mas eficiente. Agora, quando a gente entra em mais possibilidades, por exemplo, não só o papel determina o que um usuário pode fazer. Às vezes o departamento, a área que aquela pessoa trabalha, às vezes o horário que está acessando. Por exemplo, na Sensid a gente tem o papel de arquiteto. A gente tem arquiteto no time de pré-venda, a gente tem arquiteto no time de consultoria, a gente tem arquiteto no time de produto. Então, assim, às vezes só determinar um papel não é suficiente para a gente conceder acesso a um determinado recurso, né? Então, aí que entra o ABAC, que é o Attribute Based Access Control. Então, controle de acesso baseado em atributos. Então, aí a gente já tem um pouco mais de flexibilidade. A gente consegue colocar atributos e, a partir desses atributos, a gente determina o nosso acesso. Então, o que eu comentei anteriormente. O papel tem que ser de arquiteto. O departamento tem que ser de serviços profissionais. O horário de acesso só pode ser de 8 às 18, por exemplo, horário comercial, enfim. A gente consegue determinar mais atributos e, com isso, a gente ganha mais escala, né? A gente ganha mais possibilidades, mais eficiência, consegue aplicar uma segurança mais elevada. Mas, quando a gente fala do Zero Trust, e reforçando dos princípios que a gente trouxe ali, né, o ideal é que a determinação, a liberação, a concessão de um acesso seja baseada em políticas dinâmicas. Então, o RBAC e o ABAC, eles ainda são, de certa forma, engessados ou fixos, no sentido de que a gente pré-determina e é aquilo. Quando a gente olha para um terceiro modelo, e que se encaixa melhor no cenário de Zero Trust, é o PBAC, que é o Policy Based Access Control. Então, controle de gestão de acesso baseado em políticas. Então, as políticas que determinam o acesso. E essas políticas, elas podem, provavelmente, serão dinâmicas. Tá? Por exemplo, esse mesmo cenário. Então, eu tenho vários atributos ali, como o papel, departamento, o horário de acesso. Só que, e se, por exemplo, esse arquiteto está trabalhando no projeto, fazendo uma hora extra e precisa trabalhar, fazer um plantão, trabalhar fora do horário. Se a gente utilizar o ABAC, ele seria, enfim, barrado, né? Então, no modelo PBAC, a gente consegue determinar regras. E é o conceito, inclusive, até do Policy as Code, né? A gente trabalhar com as políticas em forma de código mesmo, tá? E tem vários motores que auxiliam a implementação do PBAC, tá? Então, nesse exemplo, eu poderia ter uma lógica de que esse é o papel, esse é o departamento, esse é o horário de acesso, mas se estiver trabalhando de plantão, ele pode acessar, por exemplo. Tá? Então, a gente tem esses modelos de gestão de acesso, lembrando que no modelo Zero Trust, o ABAC ele pode encaixar bem, mas o PBAC é o ideal, porque a gente consegue trabalhar de forma dinâmica, consegue trabalhar as políticas codificadas, e aí a gente tem o OPA, o Open Policy Agent, que é o motor que auxilia a gente a implementar essas políticas de forma dinâmica. Já entra um pouco mais no detalhe. Mas é importante a gente entender que o OPA ele vai trabalhar em conjunto com protocolos já consagrados que a gente tem de autenticação e autorização. Para autenticação, OpenID Connect. Para autorização, OAuth 2.0, 2.1, né, RFC segue aí já há anos no rascunho ali, né, mas na prática a gente já utiliza, né, os grant types que são recomendados, como Client Credentials, Authorization Code com PKCE, né, mas aplicando esses protocolos com um motor de política dinâmica como o OPA, a gente consegue trazer uma autenticação forte, uma autorização granular e tem visibilidade total sobre o acesso, né. Esse aqui é um desenho simplificado, tá, alto nível de aplicação do OPA. Tá? Então, vamos pensar que a gente tem ali lembra lá das componentes lógicas, né, do Zero Trust, o subject, o assunto, pode ser uma requisição, evento, enfim. E, a partir dessa requisição,
o OPA ele vai ser solicitado para que consulte, né, ele vai fazer uma query, ele vai fazer uma consulta para que, a partir das políticas e dos dados, ele consiga tomar uma decisão se esse acesso vai ser liberado ou não. Aí vocês lembrem lá do componentes que a gente viu do arquitetura Zero Trust, o OPA ele pode atuar como um PDP, né, um Policy Decision Point. Então, o OPA que ele vai tomar a decisão de conceder o acesso ou não, a partir dos dados enviados ali. A query, isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Assim, a query ela vai com os dados ali do estado daquela solicitação que está sendo realizada, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui do analista financeiro. Tem os dados ali do usuário, papel, departamento, quais recursos que ele pode acessar, ou que ele está solicitando ali, né? O contexto, pô, ele está acessando do Brasil, são 10 horas da manhã, o segundo fator de autenticação já está validado, né? E o risco de score, determinado por uma ferramenta CIEM previamente, por exemplo, é de 2, beleza? A partir dessa consulta, o OPA ele vai consultar as políticas pré-definidas, com dados validados, e aí sim vai tomar uma decisão. Tá? Então, quais são essas políticas? Ele pode acessar só do Brasil, só de Portugal, o acesso pode ser só de 8 às 18, o máximo de score ali de risco tem que ser 3, se for mais que isso, enfim. Né? E, a partir disso, a gente determina, toma uma decisão de liberar ou não esse acesso. Nesse caso, o acesso foi garantido porque as políticas elas foram dinamicamente verificadas e determinadas, e assim esse acesso foi concedido. Né? Acho que, até voltar aqui anteriormente, eu comentei anteriormente quando a gente viu sobre o que a gente fala de segurança, né? Que é sobre o conceito de privilégio mínimo. Né? É basicamente hoje, vamos supor, a gente cria um documento, a princípio, geralmente, né? Quando a gente cria esse documento, só a gente tem acesso. É o privilégio mínimo, né? Então, só eu tenho acesso e eu vou liberando à medida que for necessário, né? Ali pode ver ali na parte de dados, né? Não sei se vai dar para ver certinho ali, mas o default é falso. Então, como padrão, eu já não concedo acesso. Tá? Isso é extremamente importante. E aí eu comento um pouco mais aqui da linguagem utilizada, né? O OPA, hoje, ele utiliza uma linguagem declarativa chamada Rego, que é justamente a partir dessa linguagem, ela é bem simples, assim, não sei se vai ficar muito pequeno aí para enxergar, mas ela é bem simplificada, ela é declarativa, e assim, hoje é a forma que a gente tem de utilizar, tá? E a partir disso a gente determina, utilizando código, né, as políticas pré-definidas ali que a gente deve estabelecer para externalizar e padronizar essas decisões de acesso, tá? O OPA ele pode trabalhar, como eu comentei, né, trabalhando com Policy as Code, ele pode, e é interessante a gente trabalhar, e até trazendo um contraponto ao ABAC, ao RBAC, né, ele trabalha de uma forma codificada. Então, a gente pode criar um repositório que vai ser um servidor OPA, e com isso a gente consegue modularizar, consegue reutilizar, né, então consegue evoluir. Então, por isso que, quando a gente fala de integração moderna e aplicar segurança, de fato, que se adequa ao modelo que a gente utiliza hoje, o Policy as Code com o OPA e com o modelo PBAC, ele acaba fazendo bastante sentido, porque a gente consegue ter uma governança distribuída, mas ainda assim com uma segurança bastante contextualizada. Né? E, bom, entrando no segundo ponto aqui, então, importante quando a gente fala de Zero Trust no contexto de arquitetura de integrações, primeiro a gente falou de gestão de acesso robusta, né? E o segundo é a microsegmentação de aplicações. É de extrema importância que a gente segmente o nosso tráfego para que a gente consiga evitar movimentação lateral dentro da rede. Né? Lembra que eu comentei que não existe dentro e fora, quando a gente fala de integração moderna. Né? Assim, o modelo baseado em perímetro, ele já não costuma mais fazer sentido, na maioria dos casos. Né? Então, microsegmentando a nossa rede, nossas aplicações, né, nossas cargas de trabalho, a gente consegue isolar e reduzir superfície de ataque. Né? Tem diversos tipos de exemplo, né? Mas se a gente pegar um exemplo de 2013, agora eu não me recordo o nome da organização, depois vocês podem pesquisar, que basicamente um atacante conseguiu, através de um phishing, né, meio ali de phishing de um fornecedor, ter acesso às credenciais do fornecedor. E com isso ele conseguiu se movimentar lateralmente. Pô, beleza, primeiro teve acesso ali a uma aplicação ali de um fornecedor, só que ele foi conseguindo mais acessos que chegou até um POS mesmo, né?
para conseguir ter acesso de transações, dados de cartões, de clientes. Então, essa foi uma movimentação lateral. E é interessante a gente pensar que isso não necessariamente precisa acontecer na hora, né? Às vezes, um ransomware ali ele vai ficar na rede durante, sei lá, dias, semanas, até meses, para aí sim ele conseguir se movimentar lateralmente. Então, por isso que a gente microsegmenta, para a gente conseguir determinar, isolar, reduzir essa superfície de ataque e conseguir aplicar a gestão de acesso robusta, né, mesmo dentro da nossa, vamos dizer assim, da nossa rede interna, né? Então, quando a gente fala de microsegmentar as aplicações, geralmente a gente divide o tráfego em duas partes. O tráfego norte-sul, que é o que a gente chama de, vamos dizer, o tráfego externo, que vem de fora, que vem da internet, né? E o tráfego leste-oeste, que é o tráfego interno, não é a melhor palavra, né? Mas é o tráfego entre as nossas cargas de trabalho, entre as nossas aplicações, né? Entre a nossa infraestrutura, tá? E aí a gente utiliza conceitos de MTLS, Service Mesh e políticas de acesso granulares, como a gente viu ali anteriormente com o OPA e o PBAC, né? Para conseguir garantir que cada requisição seja validada. Vamos entrar um pouco mais no detalhe disso. Quando a gente fala de tráfego norte-sul, assim, a gente geralmente não divide exatamente em camadas, tá? Porque camada a gente vai lembrar até do perímetro. Eu tenho DMZ, externo, DMZ e o que é interno, né? Mas, quando a gente divide o tráfego em norte-sul, que é externo, a gente geralmente vai ter componentes ali que nos auxiliam a garantir mais segurança. A gente vai ter ali a figura do AF, né, um firewall de aplicações web, com todas as suas responsabilidades. A gente vai ter uma figura geralmente do API Gateway, também com todas as suas responsabilidades, geralmente embutido a um servidor de autorização, seja desenvolvido internamente, seja de um fornecedor, seja de um projeto open source, como, por exemplo, o Keycloak, né? E é interessante a gente comentar, lembrando, reforçando dos componentes lógicos, né? O gateway ele seria um PEP, né? Um Policy Enforcement Point, trazendo para os componentes lógicos na arquitetura Zero Trust, tá? Então, o gateway ele seria um PEP que trabalha com servidor de autorização ali para trabalhar como um PDP, né? E aí a partir da utilização de um OPA, com um RBAC, por exemplo, ou um PBAC, né? Enfim, ou um ABAC também, ele poderia conceder esse acesso ou não. Tá? E aí a forma que a gente vai se comunicar entre esses componentes, o AF, o gateway, um load balancer, enfim, entrada numa cloud, obviamente a gente tenta utilizar o modelo mais seguro possível. Assim, lembrando que segurança não é sobre si, é sobre quando, né? Então, quando a gente fala da comunicação de um AF com gateway, o ideal é a gente colocar um MTLS. Reforçando que é um MTLS, né? A gente tem a comunicação do protocolo HTTP. Essa comunicação, se a gente utilizar HTTP puro, ela não é criptografada, tá? Então, o que a gente faz para criptografar essa comunicação? A gente utiliza o TLS. O TLS é um protocolo, vamos dizer assim, um tipo de certificado que a gente consegue garantir que o cliente verificou o server e, com isso, a comunicação está sendo feita de forma criptografada. Quando a gente fala do MTLS, o MTLS é uma validação bidirecional. Então, não só o cliente verifica o server, mas o server também verifica o cliente. Cenário de Open Bank, por exemplo, inclusive é até obrigatório, né? Então, assim, a aplicação de MTLS entre componentes traz um poder enorme e uma segurança bem robusta para o que a gente precisa. E daí a comunicação do gateway, porventura, com a infraestrutura mais interna da organização, pode depender, né? O SSL2way é um MTLS, né? Tem um nome diferente, e geralmente quando a gente fala do outbound, a gente está falando de SSL2way, né? Mas é a mesma lógica. Pode ser via link privado, conexão direta, Transit Gateway, VPN, enfim. O importante é a gente tentar explorar outros modelos e determinar, de acordo com o contexto da organização, qual que é o melhor deles, tá? Por isso que eu coloquei algumas opções, porque assim, utiliza VPN é o melhor modelo? Como sempre, né, em arquitetura, depende, né? Assim, são trade-offs que a gente tem que fazer para definir ali, de acordo com aquele contexto, qual seria o melhor modelo, né? E aí a gente tem o tráfego leste-oeste, tá? O conceito de Service Mesh é basicamente, esse é um conceito clássico, né, da gente colocar vamos dizer, determinar uma infraestrutura onde ela vai ser a nossa malha de serviço, né, a tradução literal, para que a gente consiga abstrair requisitos não funcionais, como gestão de tráfego, controle de tráfego, observabilidade, segurança, como MTLS, né, e tudo mais. A implementação clássica de Service Mesh, ela insere um sidecar dentro de um pod. Então, a gente tem até o exemplo ali de uma infraestrutura aplicada ao Service Mesh, onde em cada pod a gente tem um microserviço e tem um sidecar.
geralmente aplicado com envoy, né? E a figura do sidecar, ela é que é responsável pela comunicação e determinar, né, o acesso ou não. Tá? Então, a comunicação ela não é feita direta entre os microserviços, ela é feita através do sidecar. Beleza, é interessante a gente abstrair essa complexidade, porque a gente consegue, como eu comentei, né, colocar gestão de acesso, colocar segurança com MTLS, por exemplo, entre os microserviços, trazer observabilidade, porque todos os dados estão sendo trafegados, a gente pode plugar isso a um Prometheus, que vai jogar para um Grafana da vida, né? Só que, querendo ou não, ela é um pouco custosa, né? Porque vamos pensar o seguinte, a gente vai colocar um sidecar em cada pod, dentro de cada cluster, de cada serviço e domínio que a gente tem, né? Então, isso pode gerar um custo um pouco elevado, né? E daí o pessoal do Istio, né? E aí, reforçando, tá, pessoal? Eu falei um pouco do OPA, falei do Keycloak, agora estou falando do Istio. Todos esses projetos que eu vou comentar aqui, eles estão sobre o guarda-chuva da CNCF. Tá? Então, são projetos aí, inclusive, todos eles graduados. Tem um componente ali que eu vou falar que ainda não está graduado, mas, aí, explicando a título de curiosidade também, basicamente a CNCF, quando um projeto entra lá, eles têm 3 fases, né? Sandbox, incubado e graduado. Quando chega no nível graduado, quer dizer que já tem, de fato, organizações utilizando isso em produção. Tá? Então, assim, a gente entende que são projetos realmente seguros de utilizar e já tem grandes organizações utilizando. Tá? E o Istio é um deles. Então, o Istio, no ano passado, ele lançou o Ambient Mesh, que é uma forma um pouco diferente de fazer a comunicação ali dentro do LastOS, né, do Service Mesh, através de Zetânio. Então, a gente não vai ter mais a figura do sidecar, sidecarless, né? A gente não vai ter essa figura do sidecar. A gente vai ter a figura do Zetânio em cada node. Então, ao invés de eu ter um sidecar em cada pod, eu vou ter um Zetânio em cada node. Então, isso traz muito mais eficiência. E, obviamente, o custo ele fica muito mais em conta. Tá? Quando a gente olha para um desenho de arquitetura de uma comunicação leste-oeste com a aplicação de gestão de acesso robusta, e aqui, a princípio, eu não estou falando nem de multi-cloud, não estou falando de um provedor de cloud único, a gente tem outras figuras aí importantes. Tá? Como vocês podem ver ali como PDP, Policy Decision Point, a gente tem o servidor de OPA, tá? Mas a gente tem uma figura ali no centro da tela que é o Spire, né? O Spire Server. O que é isso? O Spire, ele é um protocolo, vamos dizer assim, que implementa o SPIF. E, assim, acho um emaranhado de letrinhas aí, né? Mas, assim, basicamente, o que ele faz? Ele cuida da autenticação de workloads. Então, o Spire Server, ele vai cuidar da autenticação e o OPA, como a gente viu anteriormente, né? Ele vai cuidar da autorização, através das políticas dinâmicas definidas com o PBAC, né? Como a gente viu ali anteriormente, utilizando linguagem declarativa Rego. Tá? Então, o Spire, ele vai cuidar da identidade de workloads. E por que isso é interessante? Assim, geralmente, a gente vai colocar, vamos pensar em autenticação e autorização interna, vou colocar lá um OAuth também. O OpenID a gente já tira, porque o OpenID está relacionado a fluxo de login de usuário. Então, assim, para autenticação entre aplicações já não faz sentido. Agora, o OAuth, ele pode até fazer sentido, mas o OAuth ele também está muito voltado à autorização de usuários, né, de aplicações para ela. A partir de um cliente, eu determino se um usuário ele pode acessar ou não um dado. Né? Então, e o modelo também é baseado em tokens, né? Mais geralmente aí a gente utilizando JWT. O SPIF ele trabalha da forma um pouco diferente. Como eu comentei, ele é baseado na identidade de workloads. Então, cada workload ele vai ter a sua identidade. Isso é através de uma string que determina o domínio ali do SPIF. Tá? É um SPIF ID. E aí ele faz uma requisição, que é esse SVID request, que ele vai justamente validar essa identidade. E toda essa comunicação ela é feita utilizando MTLS. O SPIF, com a implementação do Spire, né, ele vai trabalhar com certificados. Então, é um modelo um pouco diferente do OAuth, que a gente tem que bater no servidor de autorização, coletar um token, e com esse token a gente faz a chamada. Né? A comunicação ela é garantida e autenticada, e autorizada a partir do OPA, né, a partir de certificados. Tá? Tem a possibilidade também da gente embutir, por exemplo, a identidade do meu workload numa claim no JWT, né, reforçando e lembrando um pouquinho da estrutura do JWT. Né? A gente vai ter o header, as claims, que são os dados
que a gente precisa ali para validar, enfim, autorizar, né, algum usuário, aplicação, e tem assinatura ali junto com o algoritmo, né, encodado em base 64. Né? Então, a gente pode embutir também o SPIF ID, a identidade daquele workload, dentro de um JWT. Mas, através de certificados, inclusive ele utiliza certificados X509, né, igual o modelo consagrado aí do SSL utiliza, ele consegue garantir mais eficiência, né, porque a gente não precisa gerar um token, que é a partir desse token, então a gente, vamos dizer assim, abstrai um pouco aí de chamada e consegue melhorar um pouco a performance. Né. Então, reforçando, o SPIF, né, que é através do Spire Server, ele vai determinar a autenticação, ele vai fazer todo o gerenciamento das identidades através da gestão de certificados. A gente tem outra figura, que é o Envoy Gateway, e lembra que, assim, como eu comentei anteriormente, todos os projetos, enfim, os componentes que eu trouxe aqui, eles são graduados pela CNCF. Apenas o Envoy Gateway, que ele é um projeto que está incubado, né, ele é mais recente, se não me engano, lançado no ano passado, né, que é basicamente a forma da gente criar gateways mais, vamos dizer assim, mais específicos, mais leves, onde a gente vai colocar eles nos nossos clusters para fazer a comunicação entre clusters, nodes, enfim, utilizando geralmente em ambientes Kubernetes, né, de orquestração de containers, tá? E, inclusive, a gente, depois, se quiserem bater o papo lá no Fantástico Mundo das APIs, a gente está desenhando uma oferta de um lightweight gateway, né, ou micro gateway, enfim, que é um gateway, como eu comentei aqui, né, é a ideia do Envoy Gateway, ele ser mais leve. Ele vai cuidar do roteamento, vai cuidar da autenticação e autorização, rate limit, ele é mais específico ali, né? Ele é mais leve. Então, inclusive, ele pode ser utilizado tanto no tráfego leste-oeste, quando a gente está vendo aqui, como na borda também no norte-sul. Tá? Então, a gente definindo o componente de gateway em cada cluster, e aí aqui até um ponto assim, a ser discutível. Né? Pensei muito quando eu fiz esse desenho de, assim, qual o melhor lugar de encaixar um lightweight, né, um Envoy Gateway aqui. Geralmente a gente coloca ele a nível de cluster mesmo, tá? Mas, obviamente, a depender do contexto, pode fazer sentido a gente colocar em um cluster separado, mas a forma mais comum é a gente colocar dentro do cluster mesmo, tá? Podem ter cenários também que a gente vai colocar esse lightweight gateway, por exemplo, em cada domínio. Vamos pensar lá no DDD, né? Então, a gente vai colocar o lightweight gateway em cada célula que a gente tem da arquitetura. E daí, inclusive, né, a arquitetura de células. Aí tem até uma diferença. A arquitetura baseada em células, que é muito relacionada à infraestrutura, né, e tudo mais. Só que tem a arquitetura de células, que é a gente dividir os nossos domínios e, a partir da divisão desses domínios, a gente coloca uma figura, um componente ali de um gateway, servindo como um PEP, né, um Policy Enforcement Point. Tá? Esse desenho, ele é numa visão ainda cloud provider único, né? Agora, quando a gente entra num contexto multi-cloud, não é muito diferente, na verdade, né? Assim, a gente vai ter as mesmas figuras, Spire cuidando da autenticação, OPA cuidando da autorização, comunicação sendo feita via MTLS, e com a figura do Envoy Gateway para fazer todo o roteamento dentro dos clusters, né? Dentro, seja do sistema on-premises mesmo, que a gente pode ter, tá? Isso independente da cloud. Aí tem um ponto de observação, é que se a gente vai colocar figuras, né, do Spire Server, por exemplo, em clouds distintas, a gente tem que trabalhar com um outro componente que tem no Spire, que é a Federation. Né? A gente vai fazer uma federação entre as clouds, por exemplo, ou on-premise, que seja, para a gente conseguir fazer essa gestão, né, fazer o bundle ali dos certificados e garantir a autenticação ali daquela carga de trabalho. Tá? Bom, pessoal, assim, eu tentei, de alguma forma, não entrar em muito baixo nível, até porque senão a gente ficaria horas aqui falando, né? Mas também tentei não ser tão superficial. Então, assim, tem pontos e tem detalhes ali muito importantes de quando a gente vai colocar isso na prática que tem que ser levados em consideração, tá? E eu queria deixar alguns takeaways aqui. O primeiro deles é que Zero Trust não é um produto. Né? A gente viu ali, Zero Trust é um conjunto de metodologias, processos. Então não existe, toma aqui minha solução Zero Trust, meu produto Zero Trust. Isso não existe, tá? Zero Trust é um conjunto de processos, políticas e metodologias. A confiança implícita é um risco, como a gente viu, não tem mais dentro e fora. Né? Gestão de acesso, ela precisa ser de acordo com o contexto, de acordo com o estado atual, ela precisa ser robusta. Utilização de modelos mais avançados de controle de acesso, como o PBAC, que a gente viu, né?
Microsegmentação, ela reduz a superfície de ataque. A gente consegue isolar as nossas cargas de trabalho e, a partir disso, a gente consegue determinar de forma rigorosa também a autenticação e a autorização, né? E a segurança também é sobre arquitetura, né? A gente falou aqui de arquitetura de integrações, qual a melhor forma de integrar, mas como a gente aplica segurança nisso, né? E é importante a gente comentar também que Zero Trust acaba sendo não só um conjunto de princípios, metodologias, mas também uma mudança cultural dentro das organizações, né? Então, ele representa uma boa prática, mas, além de uma boa prática, uma necessidade aí para gente que está construindo cada vez mais aplicações de forma moderna, mas, obviamente, querendo manter o nosso ambiente seguro, né? Então, para fechar, queria agradecer a presença de todos. Vou estar aqui pelo evento o dia inteiro aí, então, enfim, quem quiser depois chamar aí para conversar, trocar um pouco mais de ideia, discutir aí como, enfim, os cenários que vocês têm, como que a gente pode tentar aplicar o Zero Trust, tá? Será um prazer aí conversar com vocês. Queria dizer aqui também que, além de da nossa missão ser tornar o mundo mais conectado, digital e aberto, é também tornar ele mais seguro. Obrigado aí pela presença. Valeu. Boa, Danilão! Bom, a gente tem aqui, ó, várias perguntas que o pessoal mandou, mas como a gente estourou o tempo, eu vou fazer uma pergunta para você, Danilo, que eu acho que é importante para você passar para a galera aqui, ó. Explicar, na verdade, como que as organizações podem equilibrar a necessidade de segurança Zero Trust com a demanda por agilidade e inovação. Explica para a gente. A segurança não é uma coisa barata, não é uma coisa fácil de implementar, como eu comentei ali no último slide, né? É uma mudança cultural. Então, eu acredito que a segurança ela não deva ser negligenciada, né? Até o desenho que eu mostrei anteriormente, colocando um AF na frente do gateway, tem discussões. Ah, vou colocar um gateway na frente e um AF depois. Mas, assim, a gente tem que pensar que segurança não pode ser deixada de lado, né? Então, a gente tem que, o quanto antes a gente conseguir validar, determinar a segurança, melhor. E eu acredito que o conceito de DevSecOps, que é a gente aplicar segurança em toda a esteira, todo o ciclo de desenvolvimento de software, é uma prática fundamental, porque a gente consegue continuar trazendo agilidade, trazendo a aceleração que a gente precisa para entregar essas soluções, mas com a segurança sendo feita em cada etapa, né? E, assim, tem diversas formas da gente automatizar diversos tipos de processo, como teste de qualidade e tudo mais, que a gente consegue colocar segurança, mas sem perder esse time, né, esse time to market, essa aceleração que a gente precisa. Tá? Então, acho que a melhor forma é isso, é uma mudança cultural, é a gente não negligenciar e aplicar em todo o ciclo de vida de desenvolvimento, seguindo as melhores práticas de mercado, como a gente viu aí sobre o Zero Trust.